Hello guys, José Alfonso Schreiber, aka Zé Zeus, com mais um vídeo sobre a tabela de formação verbal do professor Matias Nau. Okay? Hoje estaremos vendo a estrutura do dedo 5, algo que eu tenho feito, que eu venho fazendo, que eu tenho estado fazendo. Nosso Present Perfect Continuous. Okay? Essa estrutura, ela precisa ser bastante trabalhada por nós que falamos português, porque a gente não tem um tempo verbal que a gente possa espelhá-la, que a gente possa fazer uma comparação, né? Então, ela muitas vezes pode se tratar de um passado, porém dando ênfase ao que aconteceu e não quando aconteceu, já que a gente já sabe que quem dá ênfase a quando aconteceu é a estrutura do dedo 4, né? Last night, last week, 2 hours ago, yesterday. O dedo 4 fala para nós quando aconteceu. O dedo 5 não se preocupa em falar quando. Ele vai se tratar de um período no passado, ele vai se tratar de algo que já aconteceu, porém dando mais importância à ação em si. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos sobre isso. Eu já botei aqui para nós a estrutura dedo 5, um verbinho regular, né? To live, lived, lived, morar, viver, e uma frase, eu tenho morado em Blumenau por 20 anos, ok? Então, se a gente olhar na nossa tabela, lembrando das estruturas, a gente vai ver ali, para fazer uma afirmação, o sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Para fazer uma negação, sujeito, verbo auxiliar, mais not, verbo principal. Para fazer a interrogação, eu faço a inversão do sujeito e do verbo auxiliar. Então, eu vou ter verbo auxiliar, sujeito e verbo principal. Ok, cool. Vamos dar uma olhadinha, então, como ficaria essa estrutura. Ok? Vamos lá. Sujeito, verbo auxiliar. Esse auxiliar pede a terceira do verbo e o complemento da frase. I have lived in Blumenau for 20 years. Ok? A negação dessa frase ficaria I haven't lived in Blumenau for 20 years. E a interrogação Have I lived in Blumenau for 20 years? Ok? Então, a nossa estrutura, temos também, já para ir lembrando, tem a interrogativa negativa, né? Ficaria na mesma inversão. Haven't I lived in Blumenau for 20 years? Ok? Essas são as interrogativas negativas, né? Que funcionam para todas as estruturas também. Oops, have I lived in Blumenau for 20 years? It's missing the question mark as well. Cool. Alright, então vamos ver nesse mesmo exemplo, vamos utilizar a estrutura contínua. Yeah? I have been living in Blumenau for 20 years. Ok? Ou I haven't been living in Blumenau for 20 years. Yeah? E a interrogação, inversão, have I been living in Blumenau for 20 years? Yeah? Então, ali nós temos a demonstração da mesma frase, da mesma ação, com duas estruturas. Qual seria a diferença? Na primeira, na forma simples, I have lived in Blumenau for 20 years. Se alguém se dirige a mim falando isso, eu automaticamente vou perguntar, where are you living now? Onde você está morando agora? Então, ele falou de um período no passado, porém não conectado ao presente. Yeah? Se a pessoa já, de uma outra forma, vem a mim e diz I have been living in Blumenau for 20 years, yeah? Eu já automaticamente vou entender que essa pessoa começou a morar 20 anos atrás, morou por um tempo, continua morando e possivelmente continuará morando. Então você vê que a forma simples, né, o have has com a terceira, I have lived in Blumenau, traz até um ponto próximo ao futuro, fala desse período, porém ficou no passado essa ação. Já a forma contínua, I have been living in Blumenau for 20 years,
ela já dá a entender que a pessoa continua fazendo essa ação. Ok? Vamos lembrar que esse tempo também traz algumas palavrinhas, os chamados advérbios, que aparecem bastante junto a ele, né? O already, que é o já, o yet, que é o nosso ainda, o just, o for, ok? Temos algumas palavrinhas dessas que se encaixam bastante nesse tempo, pelo fato deles se importarem em dar mais informação sobre o que aconteceu e não estar preocupado em informar quando aconteceu, certo? Um outro exemplo que a gente poderia usar, aqui vamos botar I have, digamos que a gente foi jogar basquete numa quadra e eu não sabia onde a pessoa estava me levando, eu vou dizer I have already played on this court. Ok? Então ali eu estou dizendo que eu já joguei nessa quadra. Porém, eu não estou preocupado em dizer quando eu joguei. Certo? Um outro exemplo com o mesmo verbo, utilizando o verbo to play, que a gente já conhece, o verbinho regular, to play, played, played. A gente vai dizer uma outra estrutura, I have been playing on this court for 10 years, for example, Por exemplo, então, I have already played on this court, eu estou dizendo eu já joguei nessa quadra, sem importância de dizer quando, então é uma ação passada, certo? E já a ação contínua ali, ela está informando o quê? I have been playing on this court for 10 years, dizendo que eu tenho jogado nessa quadra por 10 anos, continuo jogando e possivelmente continuarei jogando. Certo? Então, esse tempo verbal, o dedo 5, ele trabalha com algumas situações assim, de assimilação para a nossa língua portuguesa, certo? Porém, lembrando que a melhor maneira de exercitá-lo e conhecer as utilizações e as interpretações, as formas de uso, é mesmo com bastante exercício, certo? O que eu disponibilizo no meu curso, estou em contato com os meus alunos diariamente e procurando sempre fazê-los falar e ter contato com o idioma diariamente, para dessa forma a gente gerar uma assimilação mais rápida, ok? Te vejo no próximo vídeo. See ya!